Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E dezembro começa com um clima de incerteza na economia do país. O dólar opera em alta nesta segunda-feira. A cotação da moeda norte-americana está acima de R$ 6,00. Vamos ver. O dólar começou a semana com forte valorização. A moeda norte-americana subiu 1,3% e estava cotada a R$ 6,07 para a compra. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta, cotado a R$ 6,00, que foi maior valor nominal de fechamento da história. Com isso, dezembro promete ser um mês marcado por incertezas, com inflação e juros altos. E apesar das altas nos últimos dias, o mercado ainda considera muito difícil prever os rumos do dólar a partir de agora. Para entender a trajetória do dólar neste final de ano, as atenções estão voltadas para a próxima reunião do Copom, nos dias 10 e 11. Alguns especialistas acreditam que o mercado deve cobrar um aumento na Selic e também um comunicado que renove o compromisso de trazer a inflação para a meta. Para essa semana, a estimativa é que o dólar deve continuar em alta, mas com o mercado digerindo um pouco mais sobre o pacote. E o fato de que essas mudanças no imposto de renda virão mais adiante podem acalmar um pouco os ânimos. Olha, e o dólar em alta pode acabar se se tornando um vilão para a inflação e influenciar bastante os produtos da cesta de Natal. Confira. Mesmo sem viajar para fora do país, o brasileiro agora se preocupa com a alta do dólar e a influência que isso pode causar na inflação. Outra dúvida é se esse aumento pode encarecer alguns produtos das ceias e as festas. Mas será que o impacto já pode ser sentido neste fim de ano? A moeda norte-americana fechou novembro valendo R$ 6,00. A alta no período foi de 2,2%. O principal fator que levou à alta foi a posição do mercado a respeito do corte de gastos, anunciado pelo governo. Mas economistas alertam que os produtos que já foram comprados não podem ficar mais caros, já que não tem reflexo do aumento do dólar. Como a alta mais expressiva na moeda estrangeira aconteceu nos últimos dias, os preços não devem ser impactados, sobretudo nos presentes, a menos que haja um tipo de especulação. A dica para que o consumidor lide com eventuais aumentos é que pesquise e busque alternativas com produtos do Brasil. E em vez de buscar os importados, o melhor é fazer opção por itens nacionais, tanto nos presentes quanto nas ceias. E a gente muda de assunto agora para falar que no Rio Grande do Sul, a cobertura de um pavilhão foi destruída por um temporal e 40 pessoas ficaram feridas. Veja os detalhes agora com a repórter Kátia Fantin. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre o domingo e a madrugada dessa segunda-feira provocaram destelhamentos, bloquearam vias e interromperam o fornecimento de serviços essenciais. Um dos municípios que sofreu fortes danos foi Arroio do Tigre, onde um temporal destruiu um pavilhão durante um festival na noite deste domingo, deixando mais de 50 pessoas feridas, após a cobertura ceder sobre elas. 2 pessoas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para o hospital. O vendaval causou pânico em quem estava no parque. Mesas, cadeiras, lonas e parte da estrutura de metal foram arrastadas. Vídeos postados nas redes sociais mostram pessoas desesperadas correndo em meio aos escombros. Grande parte do estado gaúcho chegou a ficar em alerta, emitido pela Defesa Civil, de tempo severo, com chuva e ventos intensos. Olha, do Rio Grande do Sul nós vamos agora para o Mato Grosso do Sul, onde aconteceu um crime revoltante. Olha só, um casal de assaltantes invadiu uma casa, agrediu a proprietária de 55 anos, a mulher, e ainda ameaçou, olha só, uma criança de 7 anos. O repórter Wellington Pael vai contar agora os detalhes para a gente dessa história triste. Boa tarde, Pael.
Boa tarde, Kleber. O caso foi registrado na Polícia Civil, que segue com as investigações em busca dos suspeitos. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o casal fugindo da casa das vítimas em uma motocicleta que depois foi abandonada junto com as roupas da dupla em uma estrada vicinal no assentamento Bandeirantes. Elas teriam sido usadas por um dos ladrões no momento do crime. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, isso na cidade de Miranda. Um casal teria entrado na casa e espancado a moradora de 55 anos de idade por várias vezes, principalmente na cabeça. Ela ainda teria sido estrangulada e amarrada. Os suspeitos ainda teriam ameaçado a filha dela, uma menina de apenas 7 anos de idade. Depois disso, saíram da casa levando todas as joias da família que estavam guardadas em uma pasta. O valor das peças não foi divulgado. É com você, Kleber. E olha só essa história, um morador da Bahia, ele teve uma surpresa muito desagradável ao receber a conta de água. Ele paga, em média, R$40 por mês, só que agora, em dezembro, a conta chegou no valor de R$14 mil, um aumento de mais de 35.000%. E quem vai contar os detalhes agora é o repórter Cleiton Rodrigues, lá da Bahia. Imagina em um mês você pagar R$ 41,18 em sua conta de água e no mês seguinte o boleto chegar com um aumento de mais de 35.000%, no valor de R$ 14.494,49. Foi o que aconteceu com o seu Agnaldo. Eu levanto 5 horas aqui da manhã, né? Vou pro posto trabalhar. Assim que eu retornei para minha casa, o hidrômetro não estava no lugar, eu liguei para a Embasa e a Embasa me falou que era para mim na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Foi o que eu fiz, eu fui lá na delegacia, registrei o boletim de ocorrência, ele mandou retornar o saque, fui lá, representei o boletim de ocorrência e chegando aqui eles já tinham mudado o hidrômetro e segundo o rapaz que trabalha na Embasa, me falou que foi ele que tinha arrancado o hidrômetro, sendo que eles disse que foi roubado, e foi esse que arrancou o hidrômetro. E assim que trocou o hidrômetro, a fiscalização veio aqui, corrigiu minha casa, não tinha vazamento nenhum. Eles me disseram e chegou esse talão aqui do valor de R$15 mil, que eu acho um absurdo, né? Aí você está vendo aí, ó, o boletim de ocorrência está aqui. Eu estou com as contas aqui, o valor de R$15 mil e eu não tenho condição de pagar, o jeito é recorrer à justiça, né, para ver o que vai acontecer. De acordo com ele, são apenas 2 pessoas dentro de casa. O consumo de água é pouco, o que não justifica o alto valor. O gasto que a gente tem aqui é normal, esse valor aqui que não mostrei para vocês, é 40, 38, 40, que só mora eu e minha esposa só, né? A gente não tem gasto nenhum, não tem nem caixa, só tem uma caixa d'água de 1.000 litros, a gente para manter aqui, e constantemente faltando água. Fica 20, 30 dias aqui, chegou a ficar até 20 dias aqui sem água. E do nada vem esse valor desse? Esse valor é um absurdo desse. Já tentou entrar em contato com eles? Como é que foi essa conversa sobre o valor da conta? O que é que disseram para o senhor? Não, eles me disseram para mim aguardar e eu tentar ir lá no site para fazer a coisa, mas eu vou fazer um acordo desse, com um valor desse aqui absurdo, R$15 mil, que eu não tenho condição de pagar. Pagar um valor tão caro está fora de cogitação. A conta é referente apenas à água, visto que a rua do seu Agnaldo, segundo ele, nem possui rede de esgoto. Nem rede de esgoto tem aqui na rua e esse valor foi esse valor absurdo aqui, que é esse valor aqui de R$15 mil. Não existe. Já que a gente está falando aí de contas para pagar, vamos conversar agora com o economista, né, para falar dessas despesas de fim de ano. E o nosso convidado é o professor Agostinho Pascalíquio, ele que é economista e também professor da Universidade Mackenzie, está aqui. Professor, sempre é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. E é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Professor, eu queria começar, conversando, pedir para você explicar para as pessoas que estão em casa. A gente noticiou agora, no início do jornal, a alta do dólar que continua. Tudo isso está sendo motivado, essa alta que passa dos R$6 a cotação, pelo anúncio do pacote de medidas aí do governo, o pacote para a economia. Esse tem sido o principal motivo desse aumento, professor?
Não tem sido este apenas o principal motivo do aumento. E eu gostaria de aproveitar e mencionar em 3 pontos os aspectos que estão fazendo ou causando essa alta da inflação. Em primeiro lugar, entender que a alta da inflação está causando uma alta do dólar e tem impacto sobre os produtos importados, consequentemente sobre os produtos industriais que utilizam principalmente os produtos importados, e da indústria ocorre o repasse para os demais produtos, como alimentos, como os derivados de trigo, pães, massas e outros produtos que, então, continuam sofrendo o processo de alta. Isso faz com que o real seja desvalorizado e essa desvalorização é repassado diretamente ao dólar. E aonde é que nós estamos observando a inflação mais alta? Esse é o segundo ponto. Nós estamos observando a inflação mais alta exatamente no setor de serviços. E o setor de serviços, eles têm uma grande concentração, uma grande origem, principalmente na variação de preços que nós observamos nas metrópoles, nas cidades, nos polos dinâmicos da economia. Nesses polos dinâmicos da economia é que nós estamos observando a inflação mais alta. E por que nós estamos sentindo até a inflação mais alta exatamente nas metrópoles? As metrópoles, claro, têm mais sensibilidade até diante dos fatos e das notícias. E muitas dessas notícias nós podemos até atribuir ao governo de maneira geral, ou seja, as autoridades monetárias, e entre as autoridades monetárias cabe citar 3 que são importantes: o ministro da Fazenda, o Banco Central e também demais ministérios que têm alçada sobre a área financeira, como, por exemplo, planejamento. Mas aí nós observamos principalmente a ação das expectativas inflacionárias serem movimentadas ou serem até aceleradas pelo próprio Banco Central. Os relatórios do Banco Central, inclusive recentemente, têm atribuído grande parte da sensibilidade da inflação ao ambiente externo brasileiro. E o que nós estamos observando no lado externo do Brasil, tanto no caso dos Estados Unidos como da Europa, é o que nós chamamos de soft landing, aquela queda progressiva, gradativa, tanto da inflação quanto da taxa de juros. Isso mostra que, muitas vezes, o relatório tem agido mal diante das expectativas inflacionárias. Correto, excelente essa explicação, professor. Mas o que todo mundo quer saber agora, nós estamos no 2º dia de dezembro e, claro, todo mundo já está se preparando para a ceia de Natal, para a festa também do final do ano. Essa alta do dólar deve impactar os preços dos produtos da cesta de Natal, da ceia de Natal, ou essa alta deve se refletir só em janeiro, já que alguns produtos já foram produzidos, já foram comprados com antecedência? Qual é a sua expectativa e o que você fala para as pessoas que nos assistem? Infelizmente, a notícia não é agradável. E eu vou pedir até perdão a todos os nossos colegas, amigos que estão nos assistindo. Como está vindo exatamente da área de serviços, a área de serviços tem uma capacidade extremamente grande de propagar a inflação e as expectativas inflacionárias. Consequentemente, nós vamos ter um Natal de preços elevados. Estamos esperando, eu acredito, que passar essas promoções que nós estamos observando agora de Black Friday ou o que for, tá certo? E a alta de inflação e a alta sobre os produtos, aqueles produtos, inclusive, naturais da ceia de Natal, como castanhas, outros produtos, uvas e outros produtos que eventualmente possam ser importados, eles vão estar sofrendo 2 impactos. Não somente a alta da inflação, mas também a alta provocada pela desvalorização do dólar. Nós estamos
observando uma soma de dois efeitos combinados, a alta do dólar e a própria expectativa de inflação em alta, e isso atingindo exatamente o setor dinâmico, que é o setor de serviços, e que hoje é responsável por 60% do PIB brasileiro e que também está sendo o responsável pelas maiores altas da inflação nesses últimos meses. Então, infelizmente, os preços vão estar elevados. Olha, professor, como você falou, não era o presente de Natal que as pessoas queriam receber, mas eu tenho certeza que essa análise crítica e técnica que você fez vai ajudar os nossos telespectadores a se prepararem melhor e com realismo, né? Nós acabamos de conversar com o professor Agostinho Pascalic, ele que é economista, professor da Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Imagina, é um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a torcida do Botafogo fez uma grande festa lá no Rio de Janeiro neste fim de semana, após o título da Copa Libertadores da América. Mas, infelizmente, a comemoração também foi marcada por confusão e até mortes. E quem vai contar agora os detalhes é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que vai aparecer aqui. Anderson, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo. Exato, o Botafogo conquistou essa vitória, né, essa taça, e infelizmente a comemoração foi marcada também por tragédias. Nesse fim de semana, 2 ataques acabaram levando a 6 pessoas mortas e 5 feridas. As vítimas, torcedores que comemoravam a vitória, né, do Botafogo na Libertadores. E o primeiro aconteceu no último sábado, na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. E no domingo aconteceu o segundo em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ainda não há bem saber o motivo desses ataques e se eles estão ligados. Em Niterói, a situação aconteceu em São Domingos, na Rua General Andrade Neves. 2 homens de moto efetuaram os disparos contra um bar. Michel da Silva Campos Pereira, de 24 anos, morreu na hora e Janete Regina Batista não resistiu após ser socorrida. Entre os feridos estão um adolescente de 13 anos e uma mulher, ambos atingidos de raspão. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais feridos. Em Belford Roxo, aconteceu no bairro Chavantes. Homens armados em um carro branco passaram atirando contra um bar, deixando 5 baleados e 4 mortos. Entre as vítimas estão Carlos Augusto Soares Batista, de 39 anos, Douglas de Moura Costa, também de 39 anos, Roberto de Paula, 28 anos, e Leandro Marciano Azevedo, de 31 anos. A 5ª vítima foi socorrida no hospital. Segundo Emily Gomes Soares, filha de Carlos Augusto, ele estava celebrando a vitória do time. Kleber, lamentavelmente, a comemoração, que é um dia de festa, né? Os torcedores do Botafogo estavam ali ansiosos para ver a vitória, receberam a vitória, mas infelizmente o desfecho para essas pessoas e essas famílias não foi favorável. É com você, Kleber. Realmente, Anderson, sabe as palavras. Tudo deveria ser apenas festa, comemoração, mas infelizmente, em alguns casos, o final é triste. Muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação. E olha, a gente vai continuar falando de Botafogo agora e de Copa Libertadores, mas do lado bom dessa notícia, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Pedro Veraldi. E a gente vai falar agora, né, como eu disse, da torcida, né, da conquista do Botafogo. A torcida continua comemorando, a festa não para, não é isso, Pedro? Boa tarde, seja bem-vindo. A festa não para, Kleber, isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Mas tem que manter o pé no chão. O time tem outra decisão no meio da semana. E quem vai nos trazer mais informações é o Vinícius Nasa, que está na Argentina. Boa tarde, Vinícius. Conta pra gente. Como foi a festa aí? Quais são os próximos planos do Botafogo?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Kleber. Estou aqui em frente à La Bombonera, estádio do Boca Juniors, onde muitos torcedores do Botafogo estão por aqui, estão ainda aproveitando essa comemoração, esse título do Botafogo. E nós vemos em todo canto por aqui torcedores do Botafogo, torcedores um pouco de Atlético Mineiro, porém principalmente torcedores botafoguenses. Em conversa com alguns deles, nós falamos sobre as próximas decisões. Agora na quarta-feira temos Botafogo Internacional. No domingo, Botafogo e São Paulo, 2 jogos que são decisivos para a equipe carioca. O Botafogo e São Paulo, o Botafogo Internacional, se tem uma vitória, o Botafogo já é campeão, já é declarado como campeão, porque só precisará ganhar essa partida e fazer o seu dever de casa, dentro de casa, lá no Engenhão, contra o São Paulo. Por outro lado, nós temos alguns detalhes. Na próxima quarta-feira, não essa, a próxima, o Botafogo jogará contra o Pachuca, time do México, onde vai representar o nosso continente, onde vai representar a América no Mundial de Clubes lá nos Emirados Árabes. Agora, outra coisa que a gente pode falar é sobre algumas saídas, quem vai, quem fica no time carioca. Luiz Henrique, o camisa 7, quando perguntado se ele vai continuar na equipe, ele preferiu dar os detalhes e falar que prefere focar no presente e focar também no Brasileirão e no Mundial, sobre um possível título em ambas as competições. Outros nomes, como o Thiago Almada, o Adrielson, que é uma peça principal na equipe botafoguense, o Adrielson principalmente, ele falou que é certa a saída dele, que ele ficará só até o fim do Brasileiro, fim do Mundial desse ano, e no próximo ano ele não continuará na equipe botafoguense. Thiago Almada, que tem alguns combinados com o John Textor, ele prefere também não falar sobre o futuro, ele prefere realmente dar essa incerteza sobre onde ele continuará. Como eu falei, em volta aqui, ó, ali tem uma fila pro Museu do Boca Juniors, onde tem muitos torcedores, botafoguenses que estão ainda aproveitando, onde é que passa, eles gritam eles gritam Botafogo, eles gritam Bora Fogo, fazem a festa em todo canto por aqui. A comemoração não para. Ainda tem no Rio de Janeiro, no caso, agora no Rio Grande do Sul, a partida contra o Internacional, que vai ser decisiva para a equipe carioca. Tá certo, então, muito obrigado aí pelas informações, Vinícius, e parabéns mais uma vez por esse belo trabalho aí na Argentina. Olha, Pedro, agora há pouco, né, a gente falou sobre confusão entre torcedores aí na comemoração do Botafogo. E olha só, um dos jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro vai acontecer de portões fechados, sem torcida, Pedro? Muito provavelmente, Kleber. A CBF se manifestou sobre a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, que vai ocorrer na próxima quarta-feira, e definiu que o jogo vai ser com portões fechados. Em nota, a federação informou aos clubes que a partida será realizada sem as 2 torcidas, em duelo que será realizado em Belo Horizonte, no estádio Mineirão. O ofício da CBF também foi enviado aos presidentes da Federação Mineira de Futebol e da Federação Paulista, além do comando da Polícia Militar de Minas Gerais e representantes do Ministério Público de Minas Gerais. Após os incidentes registrados no fim de outubro, quando uma emboscada organizada por integrantes da Mancha Verde, uma das principais organizadas do Palmeiras, contra a Máfia Azul, uma das principais organizadas do Cruzeiro, resultou na morte de um cruzeirense e mais de 20 pessoas feridas. E por isso, o governo de Minas Gerais solicitou que o jogo fosse realizado com torcida única. O Ministério Público recomendou fortemente que fossem analisados pela Polícia Militar de Minas Gerais os riscos da presença de palmeirenses no jogo do Mineirão. O Cruzeiro queria o jogo com torcida, mas aguardava o posicionamento das autoridades de segurança. Em nota divulgada na tarde de ontem, a direção do Palmeiras afirma que vai seguir a decisão da CBF, mas lamenta que o governo e a Polícia Militar de Minas Gerais não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a segurança das 2 torcidas. A rodada vale muito para ambas as equipes. O Cruzeiro ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores e o Palmeiras sonha com o título do Brasileirão. E o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, afirmou que o governo do estado vai recorrer à justiça para que seja liberada a entrada somente de torcedores do Cruzeiro. Vamos ver o desfecho, né, Kleber? Verdade, Pedro. Vamos ver o desfecho. E é importante a gente lembrar que esse tipo de confusão não acontece só no Brasil. Por exemplo, esse fim de semana em Guiné também aconteceu uma confusão grande que também, infelizmente, acabou em mortes, né, Pedro? Pois é.
Um pênalti marcado por um juiz acabou em tragédia em Guiné. Por causa da marcação, os torcedores que acompanhavam o final do campeonato local entraram em confronto e 56 pessoas morreram. Dezenas de pessoas morreram após um grande tumulto no sudeste da Guiné. A confusão aconteceu quando torcedores protestaram contra as decisões do árbitro em uma partida de futebol. Tradicionalmente, o esporte é uma ocasião de promouvoir. O esporte tem sido tradicionalmente uma oportunidade para promover a unidade nacional e a coesão social, mas demonstrações de insatisfação com as decisões da arbitragem levaram ao lançamento de pedras pelos torcedores, resultando em debandadas fatais. As autoridades estimaram o número provisório de mortos em 56, com vários outros feridos. Testemunhas dos incidentes afirmaram que os distúrbios começaram após a expulsão de um jogador nos minutos finais da partida, o que motivou protestos por parte dos torcedores e a intervenção das forças de segurança. Segundo a imprensa local, o jogo era parte de um torneio dedicado ao comandante da junta militar da Guiné, general Mamadi Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado em setembro de 2021 e mais tarde tomou posse como presidente. E olha, hoje também tem clima tenso e decisão lá no Corinthians, né, Pedro? Só que fora de campo. Tem sim, Kleber. Dessa vez não é dentro de campo. O conselho do clube vai votar às 6 horas da tarde o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos conferir. O pedido de impeachment foi apresentado em agosto, com um documento elaborado pelo Movimento Reconstrução SCCP e contou com a assinatura de mais de 80 conselheiros. Os principais questionamentos do grupo são as irregularidades com o patrocínio da VaideBet. A polícia investiga uma possível lavagem de dinheiro e repasses a laranjas da empresa ao Timão durante o período da parceria. A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube. Em caso de aprovação do impeachment, Augusto Melo será afastado imediatamente até a realização de uma Assembleia Geral, na qual os sócios terão direito a voto. E até lá, o cargo de presidente do Corinthians será ocupado temporariamente por Osmar Stable, primeiro vice-presidente. Em caso de rejeição do impeachment, Augusto continuará no cargo. O presidente corintiano chama o processo de golpe e garante que não existem provas de qualquer irregularidade entre o clube e a VaideBet durante seu mandato. Nesta segunda-feira, o presidente teve um pedido recusado na Justiça para o adiamento da reunião. Segundo ele, Romeu Tuma Júnior definiu de maneira unilateral as regras do estatuto e não seguiu os trâmites determinados, além de dizer que não teve direito a se defender durante todo o processo instaurado. O juiz Erasmo Samuel Tozeto, da 4ª Vara Civil do Tatuapé, não aceitou o pedido. E a reunião vai acontecer normalmente. A torcida e o elenco alvinegro apoiam o presidente. A torcida tendo inclusive entoado cantos de não vai ter golpe no último jogo do Timão, na vitória de virada por 4-2 em cima do Criciúma. Bom, é isso aí. Essas foram as informações do esporte. Muito obrigado pela sua participação, Pedro, e até mais. Até mais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.